Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 20 de março de 24, quarta-feira. E, bom, eis que finalmente surge algum assunto enormemente relevante no cenário e cá estamos, né? Vamos falar a respeito. Anteontem, o Banco do Japão finalmente aumentou sua taxa de juros. Ela foi de menos 0,1% ao ano para algo entre 0 e 0,1. Você fala assim, André, que piada é essa? Né? Isso é aumento de juros? Para nós, não, claro. Mesmo para americanos e europeus, não. Mas para o Japão é. E o principal, que é a dica que fica aqui no vídeo, se você tiver que tirar uma mensagem deste vídeo, tire a seguinte mensagem. No caso do Japão, o importante não é a monta, não é enquanto aumentou. O importante é que aumentou. É uma mudança radical de, de sentido. Não é mais para baixo, agora é para cima. Isso é fundamental. Este foi o primeiro de uma série de aumentos que provavelmente virão. E isso vai ter um impacto devastador em muitos mercados. Por quê? Bom, para a gente entender o que está acontecendo, por que essa pequena mudança no Japão ela é tão importante assim, a gente precisa dar uma olhada no histórico japonês. Né? Eu já contei aqui para você uma piada, e vou morrer contando essa piada, porque eu acho que até o dia da minha morte ela ainda vai ser verdade. No mundo existem 4 tipos de países: os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, a Argentina e o Japão. É uma piada antiga, continua atual, e eu acho que ela permanecerá por muito tempo ainda. E por que isso? Bom, porque assim como na Argentina, coisas inusitadas acontecem no Japão. Só que do outro lado da, da balança. Né? Na Argentina é para uma. Coitados, é para baixo, no caso do Japão é para cima. Mas tem algumas coisas que acontecem no Japão que são muito esquisitas, que são muito difíceis de nós entendermos. Né? Nós, com a nossa pobre ferramenta macroeconômica. Uma das coisas muito difíceis de entender no Japão é o seguinte: afinal, por que raios existe a tal da deflação? Né? Você sabe que o Japão, há pelo menos uns 30 anos, ele sofre com o problema de deflação. E a deflação pode parecer uma coisa boa, né? O preço das coisas vai caindo, mas não é. Isso é uma coisa que consegue ser ainda pior do que a inflação. Acho que até merecia a gente fazer um vídeo uma hora dessas explicando detalhes. Por que a deflação ela é tão terrivelmente viciosa, né? Não cabe aqui falar sobre isso, mas é importante que você saiba assim que na macroeconomia o pior inimigo de todos, é a deflação. Quando você chega na deflação, em geral você está às portas da morte. Né? E é o caso do Japão. Tem sido o caso do Japão há 30 anos. As causas dessa deflação elas são muito esquisitas, né? Porque o Japão, por qualquer métrica que você compare com o Ocidente, o Japão não tem nada demais, por incrível que pareça. Se você pegar, por exemplo, a produtividade japonesa, aquela que é medida por órgãos ocidentais, com critérios ocidentais, o FMI, muitas universidades, todo mundo mede isso. Todo mundo tenta medir a produtividade japonesa e, de acordo com a nossa métrica, com as fórmulas que a gente usa para auferir
produtividade, eles são pouco produtivos, por incrível que pareça. Durma com um barulho desse. Quando você põe o Japão na gangorra das produtividades mundiais, você vê que tem nada demais. De acordo com a nossa métrica, tá? De acordo com o nosso jeito de calcular. De passagem. Então é uma coisa muito misteriosa, né? Um país que tem uma produtividade que nem é tudo isso. O que acontece? Por que tem essa deflação? Eu já li artigos até falando que é devido à baixa inovação da economia japonesa. Imagina, né? Você vê tudo quanto é besteira, mas o fato é o seguinte: se você se prender ao conceito básico de deflação, o que é deflação? É quando você tem mais mercadoria do que dinheiro. Por exemplo, no Brasil, a gente tem mais dinheiro do que mercadoria. O governo imprime, faz dívida, né? Inunda o mercado com dinheiro, com liquidez, como eles falam, né? E comparativamente, proporcionalmente, tem pouca mercadoria para a gente comprar. Então, o que acontece? O preço médio de cada produto sobe. É inflação, né? Se a sua base de mercadorias físicas é constante e você está inundando o mercado com dinheiro, concorda que o preço médio de cada um desses itens, dessas mercadorias, vai subir. Que é o que a gente vive, a inflação. No caso do Japão, o que acontece? Você tem uma base monetária e você inunda a economia com produtos. Aí você fala, mas André, você não falou que a produtividade japonesa, segundo as métricas ocidentais, ela é nada demais? É. Sinal de que a gente não deve levar as métricas ocidentais muito a sério. Lembrando que eu falei no início do vídeo, há 4 tipos de países, né? Desenvolvido, subdesenvolvido, Argentina e o Japão. Quer dizer, o Japão é um país que é difícil de você entender. Muito. Em caso de dúvida, apele para a teoria econômica básica, que aí não vai ter erro. E quando você faz isso, você percebe que, na verdade, o problema no Japão é, de alguma maneira, a produtividade deles é sim muito alta, absurdamente alta, mas nós não conseguimos medir isso direito. Nós, no Ocidente, não conseguimos medir. Nós não temos ferramenta para entender como funciona a produtividade japonesa. Essa é a verdade. Tá? Para nós, por exemplo, como que um ocidental vai medir a economia de um país, por exemplo, em que um deficiente físico trabalha de casa, numa cafeteria, como atendente? No Japão isso existe. No Japão, você pega lá um monte de gente que é deficiente física, a pessoa está em casa, ela tem lá um poderoso gadget eletrônico, sei lá, se conectado no cérebro, não sei como é que funciona. E a pessoa fica sentada na frente do computador e tem um robô lá no café, que é acionado pela pessoa, e ela vai servindo todo mundo no café. Ela tira pedido, ela entrega o café, recolhe bandeja, quem está fazendo é o robô. Né? Assim, como que nós vamos medir a produtividade e a eficiência dessa economia? Nós nem sabemos que essas coisas existem. A verdade é essa. Então é claro que quando a gente faz a conta, para nós nunca bate, né? Você fala, não, mas é estranho, é um país comum. Não é. Não é. É um país absurdamente produtivo, só que eles estão num nível de produtividade tão alto que a nossa ferramenta não capta. Né? O nosso instrumento de medição não mede, porque eles estão meio que fora da nossa escala. Né? É como se a nossa produtividade fosse de 0 a 100 e a dos caras fosse, sei lá, 101, 102 ou 1000, enfim, acima do nosso medidor. Essa é a causa da deflação japonesa. Eles são tão produtivos e de uma maneira tão diferente do que a gente conhece, que, por exemplo, no Brasil, quando o governo inunda a economia com dinheiro, o que acontece? Inflação. No Japão, quando o governo inunda a economia com dinheiro, o que acontece? Esse dinheiro vai parar na mão das indústrias, as indústrias criam mais produtos, mais serviços, mais coisas, tal, não sei o que, então, e elas criam produtos a uma taxa maior do que a taxa que foi o aumento da base monetária. Então, se a base monetária subiu 1%, a base de produtos no Japão ela subiu 2%.
Então o que acontece? Quanto mais dinheiro você põe na economia japonesa, mais mercadorias ela devolve para você. Só que ela não mantém, por exemplo, no caso do Brasil, vamos pegar o Brasil, né? Estados Unidos vale a mesma coisa, Europa. Se a base monetária aumentou 1% e os produtos, se tinha, sei lá, 100 produtos, continua tendo 100 produtos, mas a base aumentou 1%, grosso modo você vai ter uma inflação de 1%. Né? Lá no Japão, o que acontece? Se a base monetária aumenta 1%, a quantidade de mercadorias disponíveis para compra, sei lá, sobe 5. Conclusão, o preço médio da mercadoria desaba. Eles estão vivendo com isso há 30 anos. Eles estão sendo atormentados por isso há 30 anos. E eles não querem mexer nos fundamentos econômicos deles, com razão. Por quê? Porque se você tem uma. Se você é produtivo a esse nível, você não vai querer destruir a sua indústria, concorda? Você vai tentar sempre encontrar um outro jeito de vencer o problema dessa tal dessa deflação. E vinham tentando fazer isso, né? Induzindo gastos e fazendo um monte de coisas. E nada dava certo. Nada dava certo. Até que agora, finalmente, depois de muitas tentativas, houve um pequeno sinal de uma pitadinha de inflação que está deixando eles muito felizes. Porque isso representa o fim de uma era de deflação. Alguns dizem é cedo para comemorar. Não sei, eu acredito que é uma economia muito grande, né? Então, quando acontece uma mudança assim, ela normalmente tem ela é relevante, ela não é um acaso, não é uma coincidência. Né? E com esse aumento da inflação, até o relatório diz o seguinte, que foi um aumento baseado, principalmente localizado nos salários, as indústrias estão podendo pagar mais, em alguns itens importados que eles consomem, porque o Japão consome até água mineral de fora, né? Tudo lá é importado. Os caras não têm nada. Então isso muda completamente o jogo daqui para frente. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas a maior poupança interna do mundo é a japonesa. Né? O maior provedor de funding, de money, né, de recursos para o mercado global é o Japão. Não é a China, não são os Estados Unidos. O Japão hoje tem uma poupança interna de aproximadamente 15 trilhões de dólares. Né? E o detalhe, a poupança japonesa ela cresce a uma taxa anual de 20% do PIB. Para sua informação, o PIB japonês é por volta de uns 5 trilhões de dólares. Quer dizer que a cada ano a poupança interna japonesa cresce 1 trilhão de dólares. Quer dizer, é 15 trilhões neste ano, será 16 no ano que vem, 17 no outro, e por aí vai. Você imagina, com essa verba na mão, quanta coisa pode ser feita no mundo, na economia. Né? E se você usar a alavancagem financeira, então pior ainda, né? Com 15 trilhões de dólares, você monta uma operação de um quatrilhão, mais ou menos isso. Né? Então, eles são o ponto de apoio, não só da indústria global, mas do mercado financeiro global. O Japão tem uma disponibilidade de caixa que ninguém tem. A verdade é essa. Só que essa disponibilidade de caixa estava debaixo do colchão. O japonês ele não tinha o que fazer com a grana, porque como os juros eram negativos, colocar o dinheiro no banco significava pagar para aplicar. Agora, com esses juros subindo, que foram para 0,1, de novo, isso muda completamente o cenário. Por quê? Porque a partir de agora, o balanço de equilíbrio entre as moedas globais ele vai mudar. Repara que, à medida em que você tem o Banco do Japão começando a subir as taxas de juros, e repito, não se deixe iludir porque foi só 0,1%. O importante não é a monta, não é a quantidade do aumento. O importante é que houve aumento.
abriram suas porteiras. O juro no Japão vai subir. Esse fato coloca uma faca, né, uma espada aqui, no pescoço dos Estados Unidos. Por quê? Porque lembra dos 15 trilhões de dólares que crescem a uma taxa de 1 trilhão ao ano, né, que é a poupança japonesa? Quem que não depende disso? Né? Tudo bem, o Brasil, por exemplo, não depende. Para nós, tanto porque, de novo, aqui é a Ilha da Caveira, né? Aqui pode acontecer o que for lá fora, não nos atinge, não nos pega. A gente está preocupado com King Kong, né? Mas se você é um país que participa do comércio global, participa dos negócios globais, o dinheiro japonês é importante. Muito. Por ele e pela alavancagem que ele permite. Né? E com 15 trilhões, como eu falei, você monta uma operação de um quatrilhão. É muita coisa. Então, os grandes países, as grandes economias, elas vão se ver numa situação de impossibilidade. Agora, nem que queira, eles vão conseguir baixar o juro. Porque com o Japão aumentando as suas taxas, não tem como os Estados Unidos simplesmente chegarem e falar, vamos cortar o juro de brincadeira, né? Vamos brincar de novo de juro baixo. O Japão, você percebe, eu li o relatório do Banco do Japão, você percebe que os caras ficaram chateados com esse negócio de juro negativo. Eles não gostaram da brincadeira e eles estão dando graças a Deus que acabou. Então vai ser muito difícil você chamar a japonesada para brincar de novo de juro zero. Né? Porque, claro, o juro zero ele detona a economia, ele não é bom. Né? E o japonês não é burro. Se eles fossem burros, eles não seriam o que eles são. Eles sabem que o juro zero é péssimo. Ele distorce preços, ele distorce a noção de risco, ele cria um monte de problemas ruins. Então, no relatório do Banco do Japão, está meio que assim, graças a Deus acabou esse período de juro negativo, cumpriu o seu papel, mas agora a vida é normal, vida que segue. Então, o equilíbrio de moedas ele vai mudar radicalmente. Né? Claro que para o Japão, o ien desvalorizado é mais fácil, né? Mais interessante. Agora, nada garante que isso vai acontecer, que vai permanecer desvalorizado. Por quê? Porque esses 15 trilhões de dólares, agora eles podem ter um destino, que é a própria casa deles. É voltar para casa. E com esses 15 trilhões atrair mais trilhões. Né? Então perceba que o sinal que o Banco do Japão mandou anteontem, desculpa, ele é bem tipicamente japonês, né? Ele é muito discreto, muito modesto, muito sóbrio, mas ele tem uma mensagem muito profunda. Então preste atenção, acompanhe o ien, põe o ien no seu radar, porque coisas importantes virão lá do outro lado do mundo agora, tá bom? É isso. Fico feliz de estar aqui falando sobre isso, porque é muito bom falar de algo produtivo, né? Algo útil. E comentários, críticas, sugestões, aqui embaixo, como sempre, tá bom? Grande prazer estar aqui. Obrigado por tudo. Um abraço para você e uma ótima quarta-feira. Nos falamos. Até mais.